Fala, meus amigos e minhas amigas. Nesta quarta-feira, dia 26 de novembro, um dia histórico, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a isenção do imposto de renda para pessoas que ganham até R$5.000 e que diminui o imposto para quem ganha até R$7.350. O presidente comentou a decisão histórica do Supremo Tribunal Federal, que encarcerou Bolsonaro, encarcerou generais de 4 estrelas e outros que tentaram dar um golpe de Estado no Brasil. Esse país ontem deu uma lição de democracia ao mundo. Ao mundo. Sem nenhum alarde, a justiça brasileira mostrou a sua força, não se amedrontou com as ameaças de fora. Pela primeira vez em 500 anos na história desse país, você tem alguém preso por tentativa de golpe. Você tem um ex-presidente da República e você tem 4 generais de 4 estrelas presos. Numa demonstração de que democracia vale para todos. Democracia não é privilégio de ninguém. É um direito de 215 milhões de brasileiros. Portanto, eu estou feliz, não pela prisão de ninguém. Estou feliz porque esse país demonstrou que está maduro para exercer a democracia na sua mais alta plenitude. Queria lembrar aos companheiros e companheiras que o general Augusto Heleno tentou alegar saúde frágil para escapar da cadeia, mas acabou sendo desmascarado pela médica que o avaliou. O senhor general Heleno foi levado para um local onde ficam oficiais, já que ele é um general de 4 estrelas, ele e o Paulo Sérgio. Ambos estão em quartos com banheiro privativo, ar-condicionado, eu não sei se televisão. O ex-presidente Bolsonaro, o ministro Moraes e a primeira turma, o colegiado decidiu que ele deve permanecer na superintendência da PF. E eu achei uma decisão acertada. Sabe por quê? Vamos aqui pensar com bastante calma. Se o Bolsonaro fosse para Papuda, iria haver uma tentativa de comoção nacional por parte dos filhos, que foram todos desmascarados, e o Centrão, alguns ali, muitos talvez, iriam torcer para que o Bolsonaro morresse. Porque talvez desencadearia, um clamor popular e daria robustez à narrativa de perseguição política. Eu não desejo o mal de ninguém, mas eles desejam o mal. Basta nós analisarmos o que fazem todos os dias na Câmara dos Deputados. Então, eu acredito que o Bolsonaro, estando na superintendência da PF, não haverá, da parte dessas figuras da extrema-direita, uma narrativa que possa persuadir as pessoas. Todo mundo vai dizer, não, Bolsonaro tem médico 24 horas à disposição, Bolsonaro está em acomodações confortáveis, quarto, banheiro privativo, cama boa, armários, TV, ar-condicionado, tá de boa, tá melhor do que muita gente. Então a narrativa de perseguição, ela não vai colar. Tanto é que os filhos estão brigando com os repórteres. Os repórteres estão falando a verdade e eles perguntam aos repórteres, vocês são o quê? Militantes ou repórteres? Com raiva, porque a coisa não pegou. A coisa não pegou. A narrativa deles não causou nenhum tipo de comoção nacional. Muito pelo contrário, houve muito mais comemoração do que revolta. Senador, mas não foi ele que cavou essa prisão? A mensagem, pelo amor de Deus. Ele que violou a tornozeleira, senador. Vou te falar uma coisa então, só pra você ficar atento. E assim, se você é jornalista de verdade, não é militante, você vai entender o que eu vou falar. Porque não é possível que você não enxergue isso, vocês não são burros. Não é possível que vocês não enxerguem isso. Agora, você, quem tá dizendo que não tem problema, que o problema foi a tornozeleira, vocês estão negando a ciência. Os próprios médicos falam que a mistura daqueles remédios que ele de fato tomou, o efeito colateral é esse, de confusão mental. Você viu uma tentativa de golpe onde ele não estava aqui. Só um pouquinho, pessoal, por favor, uma tentativa de golpe. Houve a tentativa, vereador? Você, olha só. Você não tinha nem que falar em tornozelo eletrônico porque é ilegal ele estar usando tornozeleira naquele momento. Usar o ferro Mas não é ele uma falou forma a de respeito violar de a ter usado tornozeleira? Não sei se vocês perceberam, mas o Carlos Bolsonaro, em determinado momento, admitiu que houve, sim, tentativa de golpe de Estado. Depois ele volta atrás na declaração que deu. Interessante como ele está calminho, o Carlos Bolsonaro, demonstrando ser uma figura que nunca foi. Ele que está enrolado no inquérito que envolve a questão da ABIN paralela, da arapongagem. É isso mesmo que você está ouvindo. O senhor Carlos Bolsonaro pode enfrentar uma ação penal dentro em breve. Ele e o Ramagem que fugiu. E está lá nos Estados Unidos dizendo que mesmo condenado com trânsito em julgado, é deputado federal.
Hugo Mota está fazendo corpo mole. Todo mundo está observando, apesar de afirmar que não vai aceitar que eles exerçam o mandato, não. Mas o senhor Eduardo e o senhor Ramagem continuam recebendo dinheiro do povo brasileiro. É corpo mole, sim. E todo mundo já está observando isso. O presidente da Câmara, Hugo Mota, que fala tanto em respeito à democracia, poderia começar a mostrar, a provar isso, respeitando uma decisão judicial. Porque até aqui, 3 parlamentares, direta ou indiretamente envolvidos na trama ou nas consequências da trama, estão fazendo o que bem entendem. Carla Zambelli, que tem a ver, que foi condenada pela justiça, o próprio Eduardo Bolsonaro, num caso diferente, no caso de obstrução de justiça, mas ainda assim correlato, e agora Alexandre Ramagem. E é bom que se diga, Ramagem tão logo foi condenado, se pirulitou. Foi até Roraima, de lá saiu por terra de Roraima, foi até a Guiana, da Guiana pegou um voo para os Estados Unidos usando passaporte diplomático. Todo parlamentar tem direito ao tal do passaporte diplomático. Você entra mais fácil nos países, você não passa por determinados check-ins, é um livre trânsito, é um trânsito mais fácil, mais liberado do que pessoas comuns como você e eu. E entrou nos Estados Unidos com passaporte diplomático e visto de turista. Se você tem uma condenação criminal que excede o prazo do exercício do mandato, você está automaticamente sem o mandato. Você não pode trabalhar, você tem que estar preso, regime fechado. Então, bastaria um ato normativo da Câmara e do presidente da Câmara. Mandatos já foram cassados por condenação criminal. Com o aval só do presidente, com o aval só da mesa diretora da Câmara e às vezes com o aval do plenário. Depende do quê? Depende da vontade política do momento. E agora o que está havendo é corpo mole da Câmara dos Deputados nesses 3 casos, mas no de Ramagem é impressionante, porque o texto é muito claro, a lei é muito clara. Aproveitando o ensejo, já que eu coloquei a Dani Lima, tem uma outra informação surgindo, um sentimento de frustração do Ciro Nogueira, dos governadores de direita, aliás, de extrema direita, porque eles pensavam que a prisão do Bolsonaro seria muito difícil de ocorrer, porque as pessoas não permitiriam que o Bolsonaro fosse levado, causando tumulto em Brasília. Inclusive decepcionou os aliados de Jair Bolsonaro, que foi a não comoção pública diante da prisão do ex-presidente, né? Porque, primeiro, o que a família do Bolsonaro disse? Que havia um problema na bateria da tornozeleira, que é um problema que acontece com muita gente, que o ex-presidente não tinha culpa disso ter acontecido e que era um absurdo prendê-lo por conta disso, de uma falha na tornozeleira. Quando aparece aquele vídeo, não tem como explicar a bateria. Fica ali, né? Muito difícil de sustentar. E eles precisam virar a versão. E aí vem a história de que o ex-presidente estava sob efeito de medicamentos e acabou fazendo uma bobagem. Mas acho que o vídeo tirou muito apelo daqueles que queriam, né, questionar a decisão. E apoiar. Ficou todo mundo quase que em modo stand-by. Vamos ver o que a gente vai dizer. Porque ali não tem jeito. Como disse uma jurista que a gente entrevistou, gabaritou-se todos os quesitos que precisam estar presentes para a decretação de uma prisão preventiva. E no caso de Bolsonaro, agora ela já foi convertida em cumprimento da pena num outro processo, tá? Mudando um pouco de assunto, no início do vídeo, pedindo para quem não curtiu ainda, que curta. É muito importante você curtir, você comentar. Deixa teu comentário que eu leio sempre os comentários de vocês. E você que não é inscrito, se inscreva, por favor. Tá aqui no vídeo até agora. Se inscreve aí, ativa o sininho das notificações. É de graça. Botão inscrever-se logo abaixo do vídeo, tá certo? Mudando um pouco de assunto, como cidadão, eu tô puto com esse presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Davi Alcolumbre está ameaçando o presidente Lula. E ameaçando o presidente Lula, ele ameaça o povo brasileiro. Tudo isso por conta de que o Lula escolheu o Jorge Messias, advogado-geral da União, para ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Alcolumbre queria ele indicar o nome. E eu já ironizei aqui, mas faço de novo. Se o senhor quiser indicar alguém para o Supremo Tribunal Federal, é muito simples. O senhor se filia a um partido, se candidate a presidente da República. Quando eu falo se filie, porque o partido que o senhor está agora não aceitaria jamais o senhor como candidato a presidente, porque voto o senhor não tem para nada. O senhor tem voto para ser presidente do Senado. Presidente da República, jamais em tempo algum. Aí o senhor se candidata, disputa a eleição de 2026. Se o senhor vencer, o senhor terá direito a fazer 3 indicações. O próximo presidente da República, ele terá, que será o presidente Lula, terá direito de fazer mais 3 indicações para o Supremo Tribunal Federal. É muito simples, irmão. Aí o cara anuncia uma pauta bomba. Vejam, senhores, o Senado aprovou ontem uma pauta bomba. O Alcolumbre colocou que vai gerar um impacto nas contas públicas de 20 bilhões de reais. E era uma questão que estava em torno dos agentes comunitários de saúde. Só que ele não fez isso para beneficiar os agentes comunitários de saúde, não.
foi para boicotar o governo, porque eles são tão hipócritas que defendem a responsabilidade fiscal, mas não têm a dignidade de pelo menos dizer assim, não, a gente vai fazer a nossa parte, nós estamos pegando da União 53 bilhões de reais por ano, nós vamos tirar das emendas parlamentares, mas eles não tiram das emendas e querem que o Lula faça milagres. Então a pauta bomba do senhor Davi Alcolumbre foi um boicote estilo Eduardo Cunha, estilo Arthur Lira. Eu não vou dizer estilo Gu Marmota, porque o Marmota segue ordens. É uma figura que não manda na cadeira que está sentado. Ele recebe ordens e isso ficou comprovado em vários momentos. O último agora, esse PL antifacção. Além dessa pauta bomba, o senhor Alcolumbre vai colocar em votação vetos que foram realizados pelo presidente da República, Lula. Tá aí também a PEC da reeleição, que o Lula é contra, ele pretende colocar em votação. E vejam, até um orçamento que envolve a liberação de emendas com calendário. O governo ficaria obrigado a liberar as emendas, os valores, naquele dia que o calendário apontasse. Se o presidente não cumprir, poderia sofrer alguma sanção que eu ainda não sei porque não estudei o texto. Mas é lamentável. E ele foi tão canalha, politicamente falando, que já agendou a sabatina do Jorge Messias na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal. Teve a pachorra de afirmar que, lá, na mesa diretora do Senado, vocês me conhecem, vocês sabem que eu jamais boicotaria o governo, jamais chantagearia o governo. O senhor tem medo de quê? No Supremo Tribunal Federal, o senhor deve? O senhor, o que é que o senhor tem tanto medo? Por que o presidente Lula precisaria primeiramente pedir permissão para escolher o ministro do Supremo Tribunal Federal? Então, esses fatos podem levar o povo às ruas. Porque um projeto importante, como foi a isenção do imposto de renda, não ter a participação dos presidentes das casas que citei, Senado e Câmara, não foram. O Marmota não foi porque está envergonhado pelas picaretagens realizadas nos últimos tempos e pela falta de palavra. O Alcolumbre por conta dessa questão do Supremo Tribunal Federal. Agora eu digo uma coisa, Alcolumbre. O Lula não vai atrás de você para ficar te bajulando, não. Se você quiser brigar com o presidente Lula, você vai ter que ir pra rua, irmão. Muito cuidado, porque o povo já tá por aqui com esse Congresso Nacional. Veja o momento que ele anuncia a sabatina do Jorge Messias. Estabelecemos um calendário, eu e o presidente Otto Alencar, para que nós pudéssemos fazer, dentro desse rito natural, a sabatina e a deliberação da autoridade na CCJ, primeiramente, naturalmente, é o que manda a Constituição brasileira, e em seguida no plenário do Senado Federal. A leitura da mensagem será feita no dia 3, agora de dezembro, uma quarta-feira, pela manhã às 9 horas, e como de rito processual e obedecendo o regimento interno do Senado Federal, vai se dar vistas coletivas no dia 3, e no dia 10 será feita a sabatina dentro da Comissão de Constituição e Justiça, e posteriormente, como tem acontecido, será conduzido ao plenário do Senado Federal. E eu designei como relator o senador Everton Rocha, do estado do Maranhão. Eu tinha designado antes para o Gonê, o Omar Aziz, é do meu partido, não podia colocar outro do meu partido, então colocamos o Everton Rocha, que vai ser o relator. Eu já comuniquei a ele, já está consciente, aceitou a relatoria, e nós vamos, sem dúvida nenhuma, conduzir isso como conduzimos outros indicados nesse período para a sabatina na Comissão de Constituição e Justiça. E o Haddad ainda foi muito bom no evento onde o Lula sancionou a isenção para aqueles que ganham até R$5.000, Fernando Haddad teceu elogios a Hugo Mota e ao Davi Alcolumbre. Aparece até o deputado federal Lindenberg Farias, que estava lá na plateia, o Arthur Lira foi, o Renan Calheiros foi, aqui para citar, por exemplo, políticos que lá estiveram. Mas o Haddad fez questão de falar no presidente da Câmara, que só tem aprontado, que só tem feito mal, e citou o Alcolumbre, que fez essa cachorrada com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Queria cumprimentar o presidente Hugo Mota e o presidente Alcolumbre, agradecer muito o empenho dos dois na tramitação desse projeto. Sem que eles fossem diligentes com o tema, seria impossível celebrar esse ano e implementar o imposto de renda zero a partir de janeiro do ano que vem. Era imperioso sancionar o projeto ainda em 2025, para que isso fosse possível. Queria dizer a eles que o Brasil precisa muito deles. Queria que eles soubessem que na presidência das duas casas nós precisamos, como brasileiros, dar atenção ainda mais esse ano dos seus trabalhos, da sua liderança, para que nós possamos concluir exitosamente esse ano. Para fechar esse vídeo, olha só, vocês se lembram dessa jornalista aí, ó, que foi humilhada pelo Bolsonaro?
é a comprovação de que o mundo dá muitas voltas. O senhor vai responder por isso. Criminalmente? Criminalmente! Sim, aqui na Polícia Federal. Amigos, companheiros, camaradas, irmãos e irmãs, a era digital veio para ficar. Eu quero chamar a tua atenção. Final de 2025. Nós vamos já para 2026. Você tem uma ferramenta incrível. Todo mundo tem um celular hoje. Um celular que praticamente é um microcomputador. Através do celular, você pode trabalhar nas horas vagas, ou se você não tiver trabalho, você pode iniciar a sua trajetória no mercado digital, que é um mercado que tem movimentado muito dinheiro. Olha só essas manchetes que aparecem na sua tela. Não é brincadeira não, amigos. Olha, é um mercado que está fluindo, e quem não se adequar ficará para trás. O que é que ocorre? Aqui na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado, você vai ver o link Renda Extra. Você vai falar com Clayson Felizola, um dos maiores profissionais do segmento digital. Eu adotei as metodologias do Clayson, trabalho nas horas extras, faturo uma boa renda extra e não tem nada a ver com jogo de azar ou bet. Eu tenho nojo disso, eu gosto de trabalho. E para você, obviamente, se dar bem no mercado digital, você deve entender as metodologias e estudar porque o conhecimento é libertador. O Clayson preparou 3 aulas gratuitas para você. Vai no link ou no primeiro comentário fixado, conversa com o Clayson. Eu tenho certeza absoluta que você pode iniciar uma grande trajetória no mundo digital. Um forte abraço a todos vocês, a luta continua e até uma outra oportunidade.